Olá, abençoados do canal Vencer, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos mais uma reflexão juntos e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com todos nós, então já aproveita, já se inscreve no nosso canal, já dá o seu joinha e no final desse vídeo compartilha com todo mundo que você conhece. Hoje nós vamos falar sobre como alcançar o bem de Deus para a nossa vida. Vem ser com a gente. Hoje em dia o que mais nós vemos na internet são vídeos ensinando métodos, passos para nós alcançarmos tudo que nós desejamos viver na nossa vida de forma simples, rápida e de uma maneira que não exija muito esforço, não é verdade? O problema disso é que não existe. Não existe como nós vivemos o bem de Deus com 2, 3 passos, mas existe sim o método do Espírito, que é esse que nós vamos aprender hoje, que vai sim transformar a nossa vida a um ponto de nos levar a viver o que de fato o cristianismo promete, uma vida em abundância. O ano de 2022 está só começando. E qual é a maneira com que você está olhando para esse ano? Olhando para as notícias, para as pressões, para as palavras, para as circunstâncias, para as incertezas? Pois é. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos herdeiros e co-herdeiros de bênçãos que não são humanas, mas são espirituais. Isso está descrito em muitas porções da Bíblia, mas muito claramente em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que diz que as nossas bênçãos estão em Cristo e elas já nos foram dadas. Mas, bispa, se eu já estou abençoado, se eu tenho bênçãos espirituais que não estão conectadas a nada do que está acontecendo na minha vida nessa terra, por que a minha vida está assim? E eu convido você a ler um texto comigo que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aqui Paulo está falando sobre a manifestação do Espírito Santo. E para nós é muito importante compreendermos na prática como isso funciona. Ele começa dizendo, pois o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Nós poderemos estar em situações complicadas, em notícias, pressões, circunstâncias que podemos olhar e falar, não tem saída, não tem resposta, não tem nada na minha frente, eu tenho que aceitar as coisas como são. Assim como Daniel poderia ter aceitado a cova dos leões como sendo o final, ou então os seus amigos aceitado a fornalha como o final. Moisés ter aceitado o fato de chegar diante de um grande mar, uma frustração e uma derrota, e tantos outros homens e mulheres de Deus que nós poderíamos citar aqui, mas não aceitaram, porque eles entenderam que é diante de situações, diante de problemas, de má notícia, de porta fechada, de pressões externas e até mesmo internas, que o Espírito de Deus pode operar a liberdade. Agora, como que o Espírito de Deus vai operar a liberdade se eu estou vivendo uma vida encoberta? É exatamente isso que Paulo fala. Aqui quando ele diz, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, e aqui vamos lembrar a porção do Antigo Testamento em que Moisés teve um encontro tão sublime com Deus que o rosto dele começou a brilhar. O rosto de Moisés brilhava tanto que eles colocaram um véu por cima. Pois é, Paulo diz o seguinte, não, o véu foi removido. Nós não podemos deixar com que nada venha apagar a luz, a glória de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer da nossa vida uma vida dupla, onde eu tenho uma experiência com Deus, eu creio em Deus, eu vivo Deus, mas eu tenho que viver uma vida comum. Hoje o inferno tem tentado entrar dentro das igrejas e tem conseguido fazer isso porque as pessoas estão dentro da igreja lutando para se tornarem cada vez mais semelhantes ao mundo.
Pessoas que têm tudo de Deus estão querendo ficar cada vez mais parecidas com este mundo. E é justamente o contrário. Deus nos chamou para vivermos em liberdade. Uma liberdade, ela só vai ser expressa aonde há cadeias, aonde há prisão. Liberdade só tem sentido num ambiente de prisão. Se está todo mundo livre e eu vir falar sobre liberdade, ninguém nem vai ver sentido nisso. Então Jesus Cristo ele está falando sobre uma unção de liberdade aqui nessa terra. Por quê? Porque aqui nós vivemos aprisionados em mentalidades, em sentimentos, em políticas, em movimentos humanos. Nós vivemos aprisionados em condições em que nascemos, traumas, tradições, pensamentos, etc. E o Senhor vem e fala, ei, deixa eu te dizer uma coisa, o cristianismo, ele veio para libertar. Ele veio para te tirar de dentro do que a terra pode te oferecer e ele veio te oferecer o que o céu pode te dar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, o inferno tem lutado para cobrir o brilho da luz de Deus na tua vida. Com pensamentos, com sentimentos, com opressões. Quantas vezes você está ali crendo que Deus vai fazer um milagre? A gente crê que Deus vai fazer um milagre, aceita, ora, jejua, consagra por aquele milagre, mas aí vem aquele conselho, aquele pensamento, não, é melhor você não crer tanto assim, vai que dá errado. É melhor você nem falar, espera acontecer o milagre, não fala, porque vai que você vai passar vergonha. Olha, não conta nada para ninguém, não tem expectativa nenhuma. Se Deus fizer, amém, mas se Ele não fizer, pelo menos você não passou vergonha. E é por isso que a maioria dos cristãos não tem vivido o bem de Deus nessa terra. Antes daqueles amigos de Daniel entrarem na fornalha, eles bradaram, não interessa se Deus vai me livrar, se Ele não vai me livrar, isso é uma questão dele. Eu vou continuar servindo a Deus. Agora eu creio que Deus tem poder até para me tirar dessa fornalha. Nós precisamos aprender a tirar o véu nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa postura, porque é este véu que está impedindo a glória de Deus brilhar na nossa vida. É o medo de sermos diferentes. Você precisa ser diferente. Deus nos chamou para isso. Deus tem colocado uma unção ilimitada dentro das nossas vidas e dentro da sua vida, para que você viva uma vida extraordinária, a partir de caminhos e bênçãos espirituais, olhando para dentro da nossa casa, olhando para dentro do nosso trabalho e deixando de parecer um cristão e começarmos a ser de maneira legítima, de uma maneira autêntica, um filho de Deus, que é capaz de expressar em palavras, em comportamentos e em posturas a glória de Deus. Quando nós pegamos os evangelhos e vemos Jesus Cristo falar, nós percebemos o quanto Ele é de fato um exemplo do brilho dessa glória. Jesus Cristo não se esconde, Ele abre a boca e Ele diz, eu sou o Filho de Deus. Imagine só quanta ira as pessoas ficavam, tanto que eles todos os dias se levantavam para tentar destruir Jesus, para tentar matar Jesus, para tentar calar as palavras de Jesus, mas Jesus, ele cada vez mais se expressava mais abertamente. Tanto que tem um momento, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, João, que ele diz, a luz não é para ser colocada embaixo, no lugar onde ninguém vai enxergar. A luz ela precisa ser colocada no mais alto. A palavra de Deus, a promessa de Deus, as coisas que Deus tem te prometido, elas precisam estar no mais alto da tua vida. Na tua boca, nos teus lábios, nas tuas decisões, no teu comportamento. E quando nós fazemos isso, nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus operar a sua glória na nossa vida. Por isso o texto diz, ver e refletir. Eu não consigo refletir nada que eu não tenha visto. Eu não consigo crer na palavra de alguém que eu não conheço. Eu não consigo viver um cristianismo de bênçãos e caminhos espirituais se eu não conheço a Deus. Se eu não tenho nenhum tipo de intimidade com Deus.
Nós estamos começando o ano de 2022, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto do teu tempo o diabo tem roubado? Quanto da tua vida com Deus o diabo tem te roubado? Às vezes você está dentro da igreja, está assistindo o culto, mas não está ouvindo aquela palavra. Teu ouvido, a tua mente está vagando em outros lugares. Está assistindo o vídeo aqui agora, mas não está ouvindo, não está recebendo, porque a tua mente está vagando por outros lugares. Como eu vou refletir uma fé, uma graça, uma paz, uma coragem, uma alegria, uma perseverança que eu nunca vi? Viver o bem de Deus não é para um ou outro cristão. Isso é herança, herança que Jesus deixou para todos nós. O que Jeremias quis dizer no texto de Jeremias capítulo 29 é para todo mundo. Eu tenho um futuro para você. Deus tem um futuro para você, Deus tem um caminho para você, mas você precisa ver esse caminho. Nós precisamos ver o caminho. Mas como eu vejo o caminho? Entrando de maneira legítima na presença de Deus, abrindo mão dos seus outros caminhos, abrindo mão da sua velha vida. Como que eu vou viver uma vida nova sem ter aberto mão de uma vida velha? Eu preciso escolher o que eu quero futuro com Deus, ou eu quero viver um passado que vai transformando o meu futuro num passado eterno. Quando eu e você nos rendemos para a presença de Deus e começamos a viver, não, primeira coisa, eu vou ter relacionamento com Deus, eu vou me entregar para Deus e eu vou crer primeiro em Deus. Eu vou crer que Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele pode alterar completamente a minha história e eu vou começando a vê-lo. Vou começando a vê-lo como meu Senhor. A partir dali, eu já começo a receber no meu interior a sua palavra a um ponto de começar a refletir. E é esse refletir que vai trazer mudança de mentalidade, mudança de posicionamento e mudança de circunstâncias na nossa vida. E uma vez que a palavra de Deus vai entrando dentro de nós, o medo vai perdendo espaço, a insegurança vai perdendo espaço, o trauma, o passado, as críticas, as pressões, tudo aquilo que operava antes como um véu, que tapava o brilho do cristianismo em nós, perde completamente o espaço. E nós vamos refletindo gradativamente a glória de Deus. Ninguém se transforma num ser que vive o bem de Deus 100% de um dia para a noite. Mas nós vamos gradativamente vendo, recebendo, brilhando, e isso nos torna autênticos, nos torna verdadeiros, nos torna então herdeiros e co-herdeiros de toda a bênção de Deus que está em Cristo Jesus. E agora, se Cristo Jesus está sendo refletido em nós, ali há a liberdade do Espírito Santo de Deus a um ponto de nos tirar de um lodo e nos levar a uma vida de vitória, de conquista, de milagres. E é exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida nesse ano de 2022. Que você pare de dizer, mas se eu tivesse nascido, mas se eu pudesse, mas se eu fosse, e entrasse dentro da tua genealogia espiritual e dizer, em nome de Jesus, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais aquela pessoa apagada, temerosa, que o inferno quis colocar sobre mim, insegura, pequeno. Eu sou herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus. E agora eu vou ver e vou refletir a sua glória. Quando nós olhamos para Daniel e seus amigos, nós vamos ver homens corajosos. Mas com certeza, quando eles se olhavam, eles viam apenas pessoas comuns. Mas eles estavam refletindo o poder do Espírito de Deus e isso os tornou extraordinários. Da mesma maneira, eu tenho certeza que hoje você pode estar se vendo uma pessoa comum, mas com certeza, se você olhar para o bem de Deus para a tua vida, Deus vai te transformar numa pessoa extraordinária, vai te colocar dentro do casamento extraordinário que Ele tem para a tua vida. Ele vai transformar teu casamento, a vida dos teus filhos, o teu trabalho, o teu futuro, os teus sonhos, porque onde há o Espírito, ali há liberdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Toda semana, toda quinta-feira, tem um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, vem ser rema com a gente. Vem fazer parte dessa família abençoada. Que Deus te abençoe. Um beijo.